A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus é bom, amém? Em todo tempo. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Rogério pela oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor nessa noite. Eu sou o pastor Paulo, casado, tenho uma menina que é a cara do pai, né, Radassa? E é um privilégio, irmãos, estar aqui. Para a gente ganhar tempo aqui, vamos ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 16. Hoje eu ministrei de manhã, à tarde nós fizemos um discipulado sobre intercessão, e agora nós estamos aqui para falar mais um pouquinho de Deus. Gênesis 16, se você achou, por gentileza, se coloque de pé, por reverência à palavra de Deus. Chega domingo, fim da noite, assim a gente vai ficando meio cansado, né, gente? Mas vamos fazer um esforço. Diz assim, ó: a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha a sua serva egípcia, chamada Agar. Todos nós sabemos que existia uma promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara, que eles seriam pai e mãe de uma multidão. Sim ou não? Sim. Vamos lá então. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, ó Senhor, não permitas que eu desse à luz, porquanto toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido. Então ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai questionou a Abraão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre os teus braços, e desde então se viu grávida. Ela começou a me tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que eu venho sofrendo. Então Abraão ponderou: pois bem, tua serva está nas tuas mãos, fazes como melhor lhe parece. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva, de tal maneira que ela fugiu para o deserto. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, a caminho de Sur, e indagou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? A quem ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor ordenou: volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. O anjo concluiu: estás grávida e darás à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como uma jumenta selvagem no deserto. Ele lutará contra todos, e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Que lhe foi falado: Agar deu a este nome: tu és o Deus que me vê. El-Roi, pois Deus havia falado com ela. E ela questionou a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? E por este motivo, que este poço que fica entre Cades e Berédia, foi dado o nome de Bel-La-Roi, poço daquele que vive e vê. Agar deu à luz a um filho de Abraão, e essa lhe deu o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar fez pai. Vamos
continuar a história em Gênesis 21. Aqui é o começo. O versículo 8 do capítulo 21, para a gente ganhar tempo aqui. E o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Ora, Sara percebeu que o filho da serva de Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo do seu filho. E pediu a Abraão: expulsa essa serva e o seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro junto com o meu filho Isaque. Essas palavras acerca do filho muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastime por causa da criança e da tua serva. Tudo que Sarai te pediu, concede, porquanto por Isaque é a tua descendência, será considerado perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, colocou entre os lombos de Agar, e tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminhar e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água do odre, carregava ela a criança debaixo, colocou ela a criança debaixo de arbusto, e foi sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha. Lastimou-se consigo: não suporto ver o meu menino morrer. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar. Deus ouviu os gritos do menino lá do céu, e a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pelas mãos, porque eu farei dele um grande poço. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela enxergou uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu-se de odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto, tornou-se um frecheiro. Ela viveu no deserto de Pará, e sua mãe conseguiu uma esposa para ter no Egito. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, a tua palavra, o Senhor está aqui. O Senhor é o Deus que nos vê, o Deus que nos ouve, o Deus que nos cura, o Deus que nos encoraja, o Deus que nos levanta. Por isso, neste momento, ó Pai, repreende o mal, quebra todas as cadeias do diabo, solta as mentes aqui, ó Pai. Ó Deus, nós já queremos profetizar sobre esse lugar, ó Pai. Haverá curas, maravilhas do Senhor, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração. Vamos sair daqui hoje, ó Pai, revigorados, porque o Senhor falou conosco. Oramos em nome de Jesus. Você pode se sentar, queridos. Eu gosto muito dessa mulher. A igreja precisa de mulheres como Agar. Agar, ela foi usada para ajudar a Deus cumprir uma promessa. Deus havia feito uma promessa para Sara e para Abraão. O tempo passa, e não foi pouco tempo. A tendência nossa é desistir, não é verdade? Muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo de Deus se concretizar na nossa vida. E aí nós começamos a ajudar a Deus. Nós começamos a dar algumas dicas para Deus de como Ele pode adiantar esse processo. E nessa história está uma serva escrava
escrava, usada por Sarai para gerar a promessa de Deus. Ela está fazendo o que ela não queria, vivendo o que ela não queria, e talvez pode ser a tua história, pode ser o momento em que você está vivendo hoje. O momento que você está vivendo não é o que você gostaria. Te colocaram aí, você está fazendo, mas você não queria. E isso, meu irmão, é algo ruim para o nosso coração. Isso fere a nossa alma. Isso define algumas coisas dentro do nosso coração. Agar, ela está se sentindo rejeitada. Ela está se sentindo humilhada, ela está se sentindo desprezada, jogada para lá e para cá. Sara chama Abraão no capítulo 16 e fala: olha, ela está me desprezando, ela está me humilhando. Abraão, que não está num bom momento da sua vida, ele fala: faz o que você quiser, essa mulher não tem valor mesmo. Essa foi a posição de Abraão. O tempo passa, Sara começa a humilhar Agar. Sara começa a desprezar Agar dentro da sua casa. Talvez Agar chega para uma refeição e Sara falou: você é escrava, você não pode sentar à mesa, porque ela não tinha valor social. E nesse tempo ela está grávida. E quando uma mulher fica grávida, nós sabemos que os sentimentos mudam. E de repente, num dia, a Bíblia diz que Agar, ela foge. Ela não aguenta a pressão, ela não aguenta a luta, ela não aguenta a rejeição, ela não aguenta o sofrimento. Ela fala: eu vou embora. E a Bíblia diz que ela foge para o deserto. E lá no deserto, Deus visita Agar. Deus te visita no teu deserto, amém? E Deus então, ele manda o anjo, e a expressão do anjo é: Agar, serva de Sarai, para onde vens e para onde tu vais? E ela fala: minha serva, minha senhora está me humilhando, eu já não aguento mais. A rejeição dói, a humilhação dói, o desprezo dói, o momento que nós vivemos de dificuldades, muitas vezes dói, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração. E aí o Agar podia pensar: Deus vai, mandou o anjo, vai me abençoar. E Deus fala assim: Agar, volta, e seja submissa. Volta para casa que estão te desprezando. Volta para a situação difícil. Volta. Mas ela volta com uma diferença: a promessa de Deus. Você está grávida e eu vou fazer desse menino uma grande nação. Sabe aquela guerra que nós estamos vendo por aí? Lá de Israel, sabe? É aquilo lá, meu irmão, é esse texto aqui. E no capítulo 21, Deus cumpre a promessa. Abraão e Sara têm o seu filho. Um belo dia, mais ou menos 8 anos Isaac está. Abraão dá uma festa. O menino era mimado, gente. E vai desmamar o menino. Uma festa rolando. A Sara, o coração amargurado, angustiado, não deu brecha para Deus curá-la, para Deus restaurá-la. Ela falou: esse menino aí vai tomar tudo que é do meu filho. Meu irmão, Abraão era milionário, dava para repartir herança para muita gente, mas ela é egoísta. A Sara é egoísta. Ela está vivendo um momento difícil na sua vida. E ela fala: Abraão fala, pensa, e Deus vem e fala: olha, faz tudo o que ela está dizendo. Abraão então imagina a madrugada, meu irmão, quando ninguém estava vendo, um pãozinho, um odre de água, chama Agar, chama Ismael, fala: olha, tchau, até logo, não preciso mais de você, você já não tem mais valor para mim,
Eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar do Isaac, que é a promessa de Deus. E a Bíblia diz que Agar sai caminhando pelo deserto, meu irmão, de Betseba. O tempo vai passando, acaba a água, acaba o pão, e para a mãe, o pão e a água já tinha acabado faz muito tempo. A prioridade era o menino. É igual lá em casa, irmão. Tudo é para a princesa. Não é assim, gente? A gente quer dar o melhor para os filhos. E Agar então, meu irmão, desprezada, sozinha, sem ninguém, ela pega o menino, põe debaixo de um arbusto e se afasta a distância de um tiro de flecha. E ela chora, e de repente o choro do menino fica mais forte. E de repente, meu irmão, no segundo deserto, Deus manda o anjo. E Deus fala com Agar: não te afliges, Agar. Levanta, tem uma promessa na vida do menino. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar, e ela vê um poço de água boa. Aleluia! Aleluia! E o interessante, meu irmão, é que o poço já estava lá. Tudo que nós precisamos, meu irmão, Deus já preparou. Nós só não estamos enxergando. Deus ainda não abriu os nossos olhos, pastor Rogério. E Deus abre os olhos de Agar. Ela vê o poço, e a ordem de Deus foi: Agar, levanta-te, dá água para o menino, porque eu tenho um projeto na vida dele. Ela levanta, dá água. A Bíblia diz que o menino se tornou um flecheiro, casou-se, e eles viveram ali. Meu irmão, essa Agar, ela é fantástica. Eu estou simplificando aqui porque eu quero trazer alguns princípios para as nossas vidas. A primeira coisa, meu irmão, que nós precisamos entender, vou te falar por que eu estou pregando essa mensagem hoje. No período de 2014, quando eu deixei uma igreja, eu devolvi ela porque eu estava no início de uma depressão. Uma depressão terrível. Uma depressão que me apertava. No fim de 2019, ela aumentou demais. Eu me sentia rejeitado, eu me sentia abandonado, e na minha cabeça eu não tinha dado certo. Eu só queria ficar dentro de casa, eu não queria conversar com ninguém. Lá em Mococa eu quebrei um púlpito, gente, aqui eu só derrubei, tá? Mas eu comecei há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, sempre trabalhei, e eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de ler a Bíblia, e Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Deus começou a me curar, Deus começou a me restaurar. Mas para Deus nos curar, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que eu precisei entender, e que Agar precisou entender, é a declaração dela em Gênesis 16:13. Tu és Elohei, o Deus que me vê. Meu irmão, você tem noção disso? Agar, escrava, humilhada, rejeitada, abandonada, usada para fazer algo que Deus havia prometido, lá no deserto, sozinha, grávida, chorando, angustiada, sem saber o que ia acontecer com a sua vida. Deus manda o anjo e fala para ela: Agar, da onde vens e para onde vais? E ela faz essa declaração: Tu és o Deus que me vê. Interessante que em Gênesis 16, não foi Agar que buscou a Deus, foi Deus que encontrou Agar lá no deserto. Eu não sei o que você está vivendo, querido, eu não sei o que você está passando,
Mas eu sei que Deus vê os esquecidos pela sociedade. Deus vê os esquecidos pela família. Deus vê os abandonados, querido. Deus vê os rejeitados. Deus vê os humilhados. Deus nos vê. E eu te digo mais, irmão, Ele é aquele que nos conhece. Ele é aquele que sabe o que está dentro do nosso coração. É como Deus chegou lá na casa de Jessé. Manda, Samuel, traz os seus filhos, porque um deles vai ser rei. Todos os filhos de Jessé passaram. Samuel perguntou: tem mais alguém? Porque nenhum destes é o rei. Você sabe quem era o rei? Era o Davi, que estava lá no pasto, esquecido, abandonado pelo pai. Aleluia, meu irmão. O homem pode esquecer, a sociedade pode esquecer, as pessoas podem nos usar, mas Deus nos vê, nos conhece. Ele é o Deus que nos ama. Aleluia. Ele é o Deus que nos vê, querido. Ele é o Deus que nos vê, mesmo no momento de rejeição, meu irmão. A rejeição do homem não anula a aceitação de Deus, querido. A rejeição do homem não anula o projeto de Deus. Aleluia. Queridos, eu venho de uma família destruída por Satanás. Fui dependente de crack, 3 overdoses, condenado a 4 anos de cadeia. Mas um dia Jesus entrou na minha história e eu falei: eu não consigo largar o crack, é difícil. Mas meu irmão, foi assim, ó, já fazem 26 anos. Você sabe por quê? Porque Ele nos vê, Ele nos conhece e Ele pode mudar a nossa história. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui, queridos. Eu sinto o amor dele aqui pela tua vida. Independente, meu irmão, porque infelizmente algumas igrejas pregaram que se você vir para a igreja você não vai ter problema. É mentira, meu irmão. Nós vamos ter problema, mas nós temos o Deus que nos vê. Nós temos o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Na alegria, na tristeza, quando eu venço, quando eu perco, Ele está conosco. Aleluia. Ele é o Deus que nos vê, querido. Ele é o Deus que nos conhece. Grava isso, meu irmão. Agar declarou: tu és Elohim, o Deus que me vê. Ele nos vê, amém? Segundo princípio aqui, meu irmão. Agar, ela teve que entender que ela era Agar. Ela tinha uma identidade. Tratada como escrava, tratada como rejeitada, sim, mas ela tinha uma identidade. O anjo falou: Agar, serva de Saraí. Aleluia. Meu irmão, Deus nos chama pelo nome. Ele te conhece. Eu não sei o que tem movido a tua vida, eu não sei como você tem se chamado, mas deixa eu te dizer, você é especial, você é filho, você é filha, você é embaixador do reino de Deus. Por isso levanta a cabeça, meu irmão, deixa Ele te curar hoje, deixa Ele te restaurar hoje, deixa Ele abrir as portas para você. Identidade. Eu gosto disso, meu irmão. Quando você vai tirar o RG, você vai lá no Poupa Tempo. Nome: Paulo Sérgio Santurbano. Data de nascimento: 24/1/2000. 78, pastor. Cidade: Mococa. Meu irmão, é assim. Aqui nós temos um nome. E aí, e você? Quem é você no reino de Deus? Qual é a sua identidade? Presta atenção aqui. Porque, meu irmão, a forma que você se vê define a maneira que você vive. Se você se vê como um escravo, como um humilhado, como um derrotado, como um Zé Ninguém, assim você vai ser. Não estou dizendo que é fácil, meu irmão, mas nós podemos recomeçar. Nós podemos recomeçar, meu irmão. Eu recomecei a minha vida com 21 anos. 21 anos sem nada, sem direção nenhuma.
quem é você, querido. Não aceite o rótulo que as pessoas colocaram em você. Não aceite, meu irmão. Sabe aquela coisa de criança da escola? O apelido que muitas vezes a gente não gostava, que muita gente carrega para o resto da sua vida. Quando Jesus encontrou Pedro, preste atenção nisso, ele era Simeão, mas Deus muda o nome de Pedro. Tu és a rocha agora, Pedro. A Jacó, meu irmão, usurpador, mas Deus muda o nome de Jacó. Deus muda o nome de Abraão, meu irmão, porque Ele queria dar uma nova identidade. Deixa Ele te dar uma nova identidade hoje, meu irmão. Quando você aceita a sua nova identidade, você vive um novo propósito de Deus. E eu sei que Deus tem um propósito para a tua vida, meu irmão. Serrana está aí, meu irmão, nós precisamos ganhar ela para Jesus. Deus vai usar o pastor, sim, mas Ele quer usar você. Mas para isso você precisa saber, meu irmão, quem é você. Terceiro princípio, esse é forte, meu irmão. Não prejudique ninguém. Você não precisa ser uma Sara angustiada, amargurada, porque ela não esperou a promessa de Deus, porque ela não esperou o tempo de Deus. Ela estava preocupada com o dinheiro, com a herança, estava preocupada com o filho. Prejudica Agar, serva. 2 vezes no texto de Gênesis 16, essa mulher aí, Abraão. No Gênesis 21, essa mulher aí, Abraão. Meu irmão, nós não precisamos prejudicar ninguém. O que Deus tem para minha e para a tua vida vai acontecer. Meu irmão, eu tenho uma frase comigo: se eu não posso te ajudar, prejudicar eu também não vou. Mas a gente é vingativo, não é verdade? A gente às vezes não quer perdoar. Às vezes a gente quer pisar, meu irmão. Não adianta. Não adianta, meu irmão. Chega. Somos a luz do mundo. Somos o sal da terra, queridos. Chega, meu irmão, de pisar nos outros. Guarda isso no teu coração. Você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa prejudicar ninguém. Você não precisa falar mal de ninguém, meu irmão. Porque o que Deus prometeu para a tua vida vai chegar. Aleluia. Aleluia. Talvez você está como Agar, meu irmão, prejudicada, prejudicado. Perdoe. Tem uma amiga minha, uma senhora já na verdade. Essa mulher é um exemplo de perdão. Uma família muito rica de Mococa. E o marido tem um caso conjugal. E ele engravida a amante. Muito dinheiro na jogada. A amante foi até a esposa e falou: olha, estou grávida do seu marido. Como é que vamos fazer? O tempo passa e a amante fala: eu não vou criar essa criança. Quero nem saber de filho agora. Sabe o que essa mulher fez? Ela separou sim do marido. E ela tinha mais 3 filhos. Ela criou o filho da amante como se fosse filho dela. Perdão, meu irmão. Você sabe o que Deus está fazendo na vida dessa mulher hoje? Ela mora nos Estados Unidos. Casou com um americano trilionário, pastor. Os filhos, meu irmão, todos criados. Você sabe por quê? Porque a Leni não foi uma Sara. Porque, meu irmão, presta atenção nisso. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos angustiados, nós deixamos as pessoas que
vivem ao nosso redor angustiados. Você imagina se essa mulher transfere para os filhos o que o pai tinha feito? Nós não precisamos prejudicar ninguém, meu irmão. Nós podemos ser curados por Deus. Aleluia. Mas vamos caminhar aqui. Quarto princípio. Gênesis 21:17. O anjo apareceu e disse o que para Agar? Não temas, Agar. Meu irmão, não temas, ele tem vários sentidos, mas eu quero falar de um específico hoje. Agar, enfrente o seu medo. Agar, enfrente a sua realidade, querido. Querido, o medo, ele nos paralisa. O medo, ele mente para nós. O medo fala que Deus não vai fazer, fala que nós não vamos vencer. O medo nos oprime, o medo traz desistência, mas nós somos servos de Deus. Nós vamos enfrentar o medo, nós vamos enfrentar a nossa realidade. Você sabe por quê? Porque Deus está conosco. Aleluia. Nós precisamos enfrentar, meu irmão, o medo em meio às crises emocionais, financeiras, espirituais. Deus pode nos dar o livramento. Imagina, meu irmão, uma mãe no deserto, sem água, sem pão, sem ninguém, rejeitada, abandonada. O filho ia morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. O que você abandonou para morrer? O que você deixou lá, falar, isso aqui não tem mais jeito? O medo te dominou, meu irmão. Nós não podemos aceitar circunstâncias. Em 2005, eu estava numa cama de hospital, que eu bati uma moto. E o médico passou 7:30 da noite, falou assim: amanhã nós vamos cortar a tua perna direita. Ela apodreceu e já estava fedendo, meu irmão. E o medo, meu irmão, bateu na minha porta. Mas eu orei aquela noite inteira. Eu chamei à existência as coisas que não existiam aquela noite inteira. E eu falei: Deus, eu não quero perder essa perna. Deus, eu não quero perder essa perna. O Senhor é um Deus de milagre. E o médico fez o último curativo, passou a pomada e foi embora. 6:30 da manhã, o médico já estava no hospital, porque a cirurgia era bem cedo. Ele falou: Paulo, vamos ver como está essa perna, porque o centro cirúrgico já está pronto. Quando ele abriu, meu irmão, ele desenfaixou essa perna aqui, ela jorrava sangue, e sangue é vida. Sabe o que aconteceu? Um milagre naquela noite. Eu tenho prótese nas duas pernas. A direita era pior do que a esquerda, a direita ficou melhor. Você sabe por quê, meu irmão? Porque eu enfrentei o medo. Você imagina se o médico fala: vamos cortar a perna amanhã. Tá bom, doutor, estou te esperando amanhã, pode vir. Coitadinho de mim, ninguém me ama. Coitadinho de mim, nada dá certo. Coitadinho de mim, olha a minha família. Meu irmão, coitadinho de mim, alimenta Satanás na tua vida. Enfrenta o medo, meu irmão. Enfrenta a tua realidade, por pior que ela seja. Enfrenta, porque Deus vai te honrar. Enfrenta, meu irmão, enfrenta. Vamos correr aqui. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino lá no meio do deserto. Por que Deus não ouviu o choro da Agar, que era a mãe? Já pensou nisso? Porque às vezes Deus faz do jeito dele, e às vezes nós queremos que Deus faça do nosso. Nós damos ideias para Deus, mas Deus ouviu o choro do menino, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus cuida dos rejeitados, Deus cuida dos humilhados, meu irmão.
Deus cuida dos abandonados. Deus cuida de quem não desiste. Deus cuida, meu irmão. Deus cuida. Deus ouviu o choro do menino. Ele não é só o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve lá no meio do deserto, meu irmão. Ele é o Deus que nos ouve. Está passando um momento difícil, meu irmão? Está como Agar? Está difícil de orar? Chora. Está difícil, irmão? Chora. Está difícil? Chora. Mas chora na presença de Deus. Chora lá no teu quarto, Mateus 6,6. Entra, fecha a tua porta, porque o teu pai que está em secreto vai te ouvir. Não chora no Facebook, não chora no TikTok, não chora no Instagram, não, meu irmão. Chora para Deus. Porque Deus ouve o nosso choro, meu irmão. E a provisão de Deus, ela não se atrasa. Ela chega na hora certa, no momento certo, meu irmão. Deus ouve o choro do menino. Deus te conhece, querido. E uma das coisas que me fez sair da depressão é saber que Deus me conhece. É saber que Deus me ama. É saber que se ainda eu estou respirando, ainda existe a oportunidade de Deus fazer milagres. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus não precisa de lugar propício. Deus não precisa de uma situação boa para fazer milagres, meu irmão. Não, querido. Deixa Deus ser Deus. Ele chama à existência as coisas que não existem. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, querido. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Meu irmão, nós estamos aceitando tudo hoje. Tudo, meu irmão. Não aceite, meu irmão, o peso de Satanás. Sexto princípio. Deus abriu os olhos de Agar. O poço já estava ali, meu irmão. Tudo que nós precisamos, Deus já preparou. Nós só precisamos tomar posse. Levanta-te, Agar. Dá água para o menino. Mas da onde? O poço já estava ali, Agar. Você não enxergou. Quantas vezes, meu irmão, nós não enxergamos? Quantas vezes nós não vemos? Quantas vezes Deus quer abrir uma porta e nós não enxergamos, porque nós estamos ocupados demais, nós estamos tristes demais, nós estamos angustiados demais. Nós ficamos limitados, não enxergamos o cuidado de Deus. O ano passado, sábado de aleluia, 1h20 da manhã, eu trabalhando, o cara me corta um sinal vermelho, dou PT num carro que fazia 3 dias que eu tinha comprado. E aí, meu irmão, qual que é o sentimento? Acabou. O carro é o que eu uso para trabalhar. E o diabo, acabou, hein, Paulo? Ah, agora eu te peguei, hein? O seguro não tinha feito a validação, não tinha feito a vistoria. Meu irmão, foi 10 dias em casa, meu, todo o dinheiro que eu tinha naquela época eu tinha colocado no carro, na troca do carro. Tudo, não guardei nada. Meu irmão, foi a época que, aleluia, irmãos, cesta básica, Pix na conta. As pessoas perguntavam para Radassa: o que você quer comer, Radassa? E mandava o Pix para ela, gente. Você sabe o que é isso, meu irmão? Deus já tem um poço preparado. Foi 90 dias numa briga contra o Bradesco, de jejum e oração, meu irmão. Monte, e eu descia para o monte todo dia, até ele pagar o meu carro. 90 dias. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus já tinha preparado o poço. A provisão de Deus já estava lá.
não foi criado naquele momento, já estava lá. Sétimo, para a gente orar: levante-se, Agar, dá água para o menino, porque eu tenho uma promessa na vida dele, meu irmão. Levante-se, vai lá no arbusto onde você abandonou os teus sonhos. Levante-se, nessa situação difícil, levante-se. Você é guerreiro, você é guerreira, e a Bíblia diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Queridos, Deus está fazendo a parte dele, tenha certeza disso. Deus está fazendo a parte dele. Levante-se, vai para cima, meu irmão, vai na oração, vai no jejum, vai, meu irmão, porque existe algumas batalhas nas nossas vidas. Presta atenção nisso, que o grito, o choro não vai resolver. Satanás não tem medo de grito e de choro, meu irmão. Satanás tem medo de jejum, de oração, de palavra de Deus. E tem algumas batalhas, meu irmão, que você precisa se levantar e lutar com as armas espirituais. 2 Coríntios 10, meu irmão, nós vivemos na carne, mas não lutamos com as armas dessa milícia. Nós lutamos com as armas do céu, meu irmão. É as armas do céu que destrói as fortalezas do diabo na tua vida. Não aceite a derrota, meu irmão. Levante-se. Levante-se, querido. Eu quero concluir essa mensagem. Nós temos 3 personagens aqui: Abraão, omisso; Agar, meu irmão, uma mulher guerreira, mas quando teve oportunidade de alfinetar Sara, ela fez. Sara, uma mulher, meu irmão, presa, angustiada. Por que eu estou falando isso? Porque não existe família perfeita, não existe ser humano perfeito, meu. Somos imperfeitos, mas buscamos a perfeição em Deus, e é Deus que vai nos ajudar. Por isso, meu irmão, esquece o que aconteceu, porque a verdade é uma só: nós ferimos as pessoas e as pessoas nos ferem também. Não somos perfeitos, meu irmão, mas nós podemos nessa noite deixar a rejeição aqui, nós podemos deixar a mágoa aqui, nós podemos deixar a tristeza aqui, nós podemos sair daqui hoje como os filhos de Deus, deixar a derrota aqui e saber: eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus. Amém, queridos? Será que nós temos alguma Agar aqui nessa noite? Será que nós estamos no deserto hoje? Será que nós estamos precisando da cura divina hoje? Deus quer te curar, você só precisa abrir o coração. Meu irmão, estava falando para um grupo agora à tarde: tudo que você não confessa te mata. Tudo que você prende, meu irmão, te mata. É só, não tem problema não. Tem problema sim, meu irmão. Uma raizinha de amargura, meu irmão, pode te levar a uma depressão profunda. Joga tudo fora hoje, meu irmão. Tira todo o lixo do diabo acumulado no teu coração, na tua mente, e vai viver o projeto, o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Se Deus falou com você, eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Talvez você diga: pastor, está doendo tanto. Abusaram de mim, pastor. Me usaram, me rejeitaram, me descartaram, pastor. Tudo isso não anula o projeto de Deus para a tua vida.
Se você está precisando, meu irmão, da intervenção de Deus como Agar, você pode sair do teu lugar e ficar aqui, nós vamos orar. Que tu és a cura. Carabalabaxude calamanácia. Oh meu Deus, sori calabaia chori halabarabaxetere balabalabalabaxuri. Igual a ti. Eu sinto uma bruma suave do doce Espírito Santo aqui na frente hoje. Anarabachata calabalabalabasai. Tui herebecho barabacho derrebenebene xerebedecia. Oh Espírito Santo, meu irmão, abre o teu coração para Ele. Você tem a oportunidade agora de contar tudo para Ele. Conta para Ele. Rasga, meu irmão, abre o coração. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Vem curar nosso coração, Senhor. Vem restaurar nossa intimidade. Ah, Deus. Ninguém pode impedir o projeto do Senhor, ó Pai. Ninguém pode impedir, Pai, aleluia. Vai tirando todo o peso do diabo, Senhor. Vai tirando todo o peso de Satanás, ó Deus. Vai tirando toda a cobrança, Pai. Vai tirando todo o lixo. Vai tirando, Deus. Abençoa essa família, Pai. Cuida dela, Deus. Derrama a tua graça. Derrama a tua unção. Derrama, Senhor, do teu bálsamo. Aleluia, derrama, Pai, derrama, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, derrama a tua cura, derrama a tua restauração, derrama o tempo novo do Senhor, ó Pai, aleluia, aleluia. Recomeça, vai pra cima, Deus vai trazer em volta a sua, ninguém pode impedir. Aleluia. Choribarabachata catarabacheia. Oh Espírito Santo, 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 oh doce amigo, oh querido Espírito Santo, cura Jesus, cura. Choribarabacheterebalabacoma nabarabachaia, cura Jesus. Aleluia. Cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus. Queridos, vou fazer uma oração aqui. Eu gostaria que vocês orassem comigo. Aleluia. Satanás, eu te ordeno agora, deixe essas vidas, deixe essas casas. Essa igreja vai vir um tempo novo, Senhor. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Tudo aquilo que veio para minha vida, para minha história, para minha família, que não me agrada, que trouxe amargura, falta de perdão, mágoa, tudo aquilo que tem me atrapalhado de receber, de viver o propósito, o projeto de Deus na minha história.
eu rejeito agora. Eu rejeito agora. Eu dou uma ordem: Satanás, sai da minha casa, do meu corpo, da minha família, da minha história. Em nome de Jesus, eu vou viver o tempo novo de Deus. Aleluia. Eu vou orar agora. Pai, começa um tempo novo, Senhor, em cada coração aqui. Começa um tempo novo, Senhor. Começa um tempo novo, Deus. Uma história nova, Jesus. Aleluia. Aleluia. Visita cada casa aqui, Senhor. Sabe, querido, estende as tuas mãos para o lado da tua casa agora. Estendeu? Sabe aquele cantinho onde Satanás te oprime lá? Nunca mais ele vai te oprimir lá. Fala assim comigo: Satanás, eu te dou uma ordem. Agora, sai da minha casa, de cada canto. Eu te ordeno, saia e vá aos pés da cruz. Senhor Jesus, envia os teus anjos agora, anjos guerreiros com espada de fogo sobre a minha casa. Cerca a minha casa agora da tua paz. Aleluia. Eu vou orar, Pai, que assim seja. Uma limpeza, Senhor, nos nossos corações e nos nossos lares, ó Pai. Vamos sair daqui hoje, ó Deus, como um carro zero, lá na concessionária, Pai, novinho, Senhor, para viver uma nova história. Deus, dá uma nova história para cada um aqui, dá uma nova história para essa igreja. Pai, eu quero orar pela igreja agora, eu quero profetizar sobre esse altar. Deus, em nome de Jesus, quebra o jugo do diabo, Senhor, quebra as cadeias, solta as vidas encerradas, Satanás, solta as vidas, ó Pai, que a igreja do Nazareno, ela possa crescer, ela possa florescer. Pai, usa a vida do pastor Rogério, usa, Senhor, esse casal aqui neste lugar, ó Pai. Eles são dedicados ao Senhor, eles têm buscado, ó Pai, e eu dou uma ordem: se Satanás tem impedido, é hoje, Senhor. Nós determinamos agora, em nome de Jesus, na autoridade dele, caia por terra, Pai, caia por terra, Senhor, toda palavra de maldição, ó Pai. Usa esse povo, Senhor, para viver uma nova história. Aleluia. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero agradecer ao pastor Rogério por estar aqui com os irmãos. Queridos, não desista. Eu tenho tantos traumas na minha vida. Meu pai era ruim